Olá, boa noite. Aqui é a doutora Rosalie, assumindo o Instagram da Debra Brasil, para começar mais um episódio do Debra Talks. E hoje o Debra Talks vai ser uma continuação do tema que a gente abordou na semana passada, que foi o uso terapêutico dos canabinoides, com o Renato Fileve. E hoje a gente vai conversar com a doutora Regiane Macedo, tá bom? Sobre algumas considerações clínicas no uso dos canabinoides. Antes dela entrar na nossa sala, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria falar que essa live vai ficar gravada, então para quem não puder ver ela ao vivo, completa, não tem problema. É só assistir quando puder, tá bom? Essa live fica gravada no IGTV, depois ela vai para o canal do YouTube da Debra, então para você que não conhece o canal do YouTube da Debra, acessa o canal, curte os vídeos, compartilha, comenta, tá bom? Esses vídeos estão sendo feitos com muito carinho. E no YouTube também tem 3 séries exclusivas do YouTube, que é o Kit Borboletinha, Atividade Física em EB e Cuidados Odontológicos. A gente vai subir vídeo novo no canal sobre atividade física, então acompanhem, tá bom? Vai ter vídeo novo no canal essa semana. Enquanto a gente vai esperando a Regiane entrar aqui ao vivo. Semana passada a nossa live acabou demorando um pouquinho mais de 1 hora. As lives têm ficado curtas para tanto tempo. E a gente tem já, acho que 22 lives no total desses episódios do Debra Talks. A última live foi com a Vitória, com a Ingrid Vitória. Foi uma live super especial. Então, para quem não viu, maratona as lives, aproveita aí a semana, vê uma live por dia, coloque em dia todas as lives da Debra. Bom, a gente tem as lives com os profissionais da área da saúde e também tem lives com a comunidade. Então, a gente toda quinta-feira faz live com algum familiar, com alguma mãe, com algum pai, com algum familiar de EB e também com pessoas com EB, onde a gente conversa com eles sobre as histórias e experiências deles. Tem sido muito engrandecedor poder dividir a experiência deles com vocês. Cada live eu aprendo mais. Ei, Regiane, boa Oi, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. A gente está esperando as pessoas entrarem, tem 3 minutos que a gente começou. A gente espera mais um pouquinho. Estava dando os avisos oficiais, falando que a gente já tem 22 episódios gravados do Debra Talks. A gente já tem bastante conteúdo sobre epidermólise bulhosa, de uma forma acessível, didática, para que as pessoas possam entender sobre essa doença, né, que é rara e que até pouco tempo as pessoas não tinham assim tanta informação. Enquanto as pessoas vão entrando, Regiane, a gente aproveita esse tempinho, porque é um tempo que vai render. Então, eu vou aproveitar cada minutinho. Enquanto a gente espera as pessoas entrando, eu queria que você se apresentasse. Então, a gente faz aquela clássica pergunta, assim, quem que é, né, a Regiane Macedo e qual que é o envolvimento dela com a epidermólise bulhosa. Obrigada, Regiane. Imagina, eu que agradeço o convite, ter essa oportunidade de estar falando esse tema que eu adoro, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, né, como neurologista. Então, já me apresentando, eu sou neurologista infantil, né, moro em São Paulo já há uns mais de 10 anos. E aí tenho nossa formação pediátrica, fiz mestrado na Unifesp, fiz minha formação, minha residência no HC de São Paulo, no Hospital das Clínicas. E até hoje, né, tenho trabalhado com pesquisa, trabalhado na parte da residência médica, né, na parte da neurologia. Também sou mãe de uma borboleta, então eu tenho o Miguel, que tem epidermólise bulhosa simples, que é meu caçulinha, que tem 2 anos. Então, foi um dos motivos até que me engajou mais a estudar tanto sobre epidermólise bulhosa
Você sabe que na formação médica a gente conhece, é muito comum a gente conhecer epidermólise bolhosa excessiva, distrófica, que são os casos que internam, vão para o hospital, né? As outras formas de epidermólise bolhosa, a variedade de apresentação, só conhece quem vive esse universo, né? Já que é uma doença tão rara. Então, eu fui desbravando aí o conhecimento, vendo o que eu podia aplicar na minha área, né? Porque, enfim, né, minha área não é dermatologia, minha área é neurologia. E aí veio o meu conhecimento, né? Aplicar o que eu faço, eu já uso, já trato com canabidiol meus pacientes neurológicos, né? Então, eu fui aproveitando para ver o que tinha de estudo na área da dermatologia também, já que são pacientes que sofrem muito com dor crônica e existe uma relação com prurido também, né? Então a gente foi fui tentando estudar, me aprofundar um pouquinho para poder entender mais como que poderia ajudar esses pacientes, né? O fato de você ser mãe, você falou assim, que na faculdade a gente só vê os casos. A gente não vê caso nenhum na faculdade, né? A gente ouve falar. Eu acho que só quem vê mesmo é quem vai fazer o internato em dermatologia, quem já quer ser dermatologia. Na pediatria, eu Ou tive na experiência assim pediatria. na pediatria, né? Na pediatria, eles internavam com criança, mas a gente só conhecia a forma muito grave, né? Antigamente você tinha mais restritos os tratamentos, você não tinha tanta disponibilidade dos tratamentos mais modernos como hoje. Então, os pacientes às vezes ficavam muito tempo internados. A gente não conhecia outras formas mais, que são os pacientes de ambulatório, né? Mas que também têm problemas sérios, que requerem cuidados específicos. Eu, na minha faculdade, não me lembro de ter visto um paciente, na verdade. Eu fiz porque eu fiz pediatria, estágio da pediatria, tinha Sim. paciente, né? Mas é uma doença super rara. E vem daí essa dificuldade de ter uma uniformidade do atendimento, das pessoas saberem, às vezes, até diagnosticar, ou então, quando diagnosticar, não conseguem seguir no tratamento, ou então, quando seguem no tratamento, eles barram em alguns entraves, né? Conseguem buscar terapias alternativas, ou então estudos mais recentes. Então, assim, isso aí é a realidade da doença rara no Brasil. E aí, como mãe, você foi se aprofundando, então, dentro da sua área. Você falou que você é neurologista, mas já tratava outras crianças com cannabidol, né? Já tinha essa experiência e decidiu migrar e entender melhor como é que funciona a cannabis, não é isso? Isso, e aí eu comecei também meu trabalho voluntário, né? Foi quando eu comecei a fazer atendimentos hoje, tanto na Associação de Pacientes com Epidermólise Bolhosa aqui em São Paulo, outros pacientes também que não são do estado, que são da Debra. Então, tenho feito esse trabalho voluntário para os pacientes que têm me procurado, né? De tentar auxiliar com o tratamento. Muitas vezes surge muito mais dúvida, na verdade, né? Porque a gente fala tratamento é uma coisa muito individualizada. A gente vê na medicina, né? Hoje tá sendo muito difundido esse conceito de medicina personalizada, mas eu acho que na verdade sempre foi assim, né? Não é receita de bolo. O tratamento que a gente faz sempre é olhando para aquele indivíduo, o que ele, né? O que ele vai se adaptar melhor, o que vai servir melhor para ele e, né? Entender toda essa dinâmica para poder. Então sempre a gente fez esse trabalho personalizado, né? Até porque, às vezes, o que serve para um serve para outro, então, realmente, tem receita de bolo. Semana passada, então, o Renato ainda falou que a gente tem um sistema endocannabinoide endógeno personalizado. Nossa, como se fosse uma digital. Eu falei, nossa, então ainda é mais. É um tema que eu não tenho muito domínio, era um tema que eu tinha uma curiosidade pessoal de entender mais, de saber mais, porque não é minha prática diária, não foi parte da minha formação, da minha especialidade. E semana passada, para mim, foi incrível, né? Mudou alguns conceitos em relação à história, ao sistema, à pesquisa. E aí, hoje, a gente decidiu complementar com as ações. Né? Como é que funciona isso? Semana passada, a gente teve muita pergunta, a gente tinha na live muitas mães que fazem uso algumas orientadas por você, são famílias e outras famílias também tinham dúvidas, né, receios em usar, querer saber um pouco mais, até para poder avaliar se gostariam, se não gostariam. Então teve muita dúvida. E aí a gente veio hoje com você para a gente tentar amarrar isso aí. E aí, hoje, a gente tem no Brasil, tratando assim com você. Como é que funciona isso? Como é que o paciente começa? Como é que ele percebe que vale a pena?
como é que dá o start, assim? Vamos começar do comecinho. Como é que dá o Bom, start? eu acho que o start, primeiro, assim, hoje as famílias, na verdade, têm buscado conhecimento, né? Grupos de pacientes. Então, tem sido. Hoje a internet é uma coisa que facilita, né, esse canal de comunicação. Então, a gente vê. Tanto tem grupos de Facebook fortes com pessoas do mundo inteiro, a gente vê quais são as tendências maiores de tratamento entre as famílias, né? Claro que a gente, da parte médica, a gente sempre está olhando para a literatura, o que tem sido publicado, né? Mas os pacientes têm buscado muito essa fonte de informação, né? Essa rede de apoio. E aí, muitas vezes, parte deles mesmo, né? De querer tentar uma outra alternativa, né? Mas como a gente fala, não tem publicação de peso, não tem recomendação oficial ainda de usar em epidermólise bolhosa. Né? Tem, como o Renato até falou na semana passada, tem aquele trial que está em andamento, que é um estudo clínico grande, que está sendo feito no Reino Unido, que eu acho que é assim, a grande expectativa de todo mundo, né? De realmente ter provar que tem eficácia o medicamento, né? Porque quando a gente que é médico, a gente entende muito essa situação. Né? Tem muita expectativa do paciente, mas a gente tem que entender, colocar sempre na balança, né? Qual a expectativa, qual o efeito que eu estou desejando para usar, porque até porque assim. Ele é um fitocabinóide, é derivado né, de planta, mas assim, é medicamento, não deixa de ser droga, né? Então tem droga, tem efeito colateral, né? Tem efeitos sérios. E aí a gente tem que colocar tudo isso na balança para ver o quanto vale a pena, né? Qual a expectativa da família? Então, a família. Então, eu como voluntária, né? Algumas pessoas já me conhecem via Associação de São Paulo, já tem um canal para marcar consulta, né? Algumas pessoas também que já conhecem outras. A gente tem uma rede, né, da própria Débora, então às vezes algumas pessoas têm direcionado para conversar comigo. Acho que a telemedicina, inclusive, é uma coisa que agora está ajudando um pouquinho mais, né? Porque às vezes para o paciente com EB era bem complicado essa coisa, tipo, tem que vir para São Paulo para passar em consulta, né? Às vezes o paciente não estava estável para dor, então acho que a telemedicina foi mais uma ferramenta aí para auxiliar nesse processo, né? Dentro dos limites possíveis, né? E aí, mas é isso, eu acho que a gente tem sempre. Você falou duas coisas que para mim foram super importantes. A primeira é em relação ao que a família espera de resultado e o que ela vai encontrar. É acertar a expectativa com o resultado real. Isso é muito importante. Mas, em relação ao start, eu queria perguntar assim, a família precisa ter tentado de tudo antes de procurar o canabinoide, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Às vezes a família está cansada de tentar, já tentou várias medicações, já associou diversas medicações, nada tem efeito, e de repente, opa, agora, como se fosse um milagre, eu vou tentar o canabinoide e ele vai dar um super efeito. Né? Às vezes ela espera chegar até um limite, né? onde já está com um sintoma muito descontrolado e espera um milagre da medicação, o que não vai acontecer. Então, exatamente. Acho que o primeiro ponto dessa live aqui que eu quero deixar bem claro é que canabinoide não é cura para epidermólise bolhosa de maneira alguma. Acho que é o primeiro ponto. Nem para sintoma, né? E nem vai curar dor, nem vai curar coceira. Exatamente. Ele pode ser um tratamento adjuvante, né? Mas para associar outros tratamentos para ver um benefício maior. Mas é isso. A família, na verdade, a expectativa depende do qual que é a queixa do doente com epidermólise bolhosa. Então, a gente vê na prática do dia a dia o que eles queixam muito. A questão do sono, criança pequena, irritabilidade, óbvio, né? Pela dor. Então, essas alterações de comportamento terminam afetando mesmo pela dor crônica. A dor crônica, que é o principal fator, né? Alguns procuram pela questão da inflamação, achar que vai melhorar um pouquinho o processo inflamatório. E eu acho que outro ponto é a questão do sono também, né? Então, assim, acho que são os principais pilares para você pensar dor, sono, prurido. E aí a gente tem que estar pontuando o que é possível, né? Porque nem sempre vai ser possível conseguir aquele efeito, né, desejado, o efeito que eu estou buscando. Até por a gente saber que qualquer medicamento tem uma limitação, um potencial de efetividade, né? Nenhum medicamento é 100% eficaz. Então, eu achei muito legal aqui, que eu sei que tem na Luz na Luta aqui, e eu acho que eles usam, né? Eu acho que eu tenho quase certeza que eles estão utilizando. E ele lembrou de um também, apetite. Apetite. O interessante é que, assim, não é um efeito esperado, mas é um efeito que os pacientes infantis têm relatado. Eu já vi algumas mães até relatando, achei que melhorou muito o apetite, parece que melhorou a inflamação esofágica, talvez. E assim, mas por outro lado,
você tem uma possibilidade de acontecer também de causar efeito gastrointestinal, né? Então, você tem que sempre, porque vômito, diarreia, Você põe na dor, balança. é uma coisa possível esperar um efeito até frequente, porque, na verdade, cerca de 10% dos pacientes apresentam efeitos gastrointestinais. Isso, às vezes, também varia muito do tipo de apresentação. Então, até foi interessante na live da semana passada, o Renato pontuou isso. Tipo, tem associação aqui do Brasil, né? Abraço, por exemplo, outras associações que têm permissão para produzir, né? A gente vê que o custo é realmente bem menor, mas às vezes você vê que assim, o paciente usa uma determinada marca importada, X, caríssima, e se adaptou. Às vezes você vai mudar para uma outra nacional, o efeito não vai ser o mesmo, né? Até porque para canabidiol, para os canabinoides, eles são compostos, eles não é um sal único que você está colocando no medicamento, né? A gente sabe que de uma marca para outra, até do mesmo sal único, às vezes acontece reação inesperada, a biodisponibilidade no organismo, a forma de funcionar é diferente. Mas com canabidiol isso é muito mais amplificado, né? Porque às vezes o paciente vai se adaptar só com aquela marca. Muda a marca, dá efeito colateral ou dá efeito gastrointestinal, às vezes até pelo veículo utilizado, né? Algumas usam óleo de coco, alguns azeite, THC. Então, tudo isso entra na balança, né? E tudo isso tem que ser avaliado, como você falou, né? Interação, às vezes ele tomam outros remédios. Rejane, eu queria só frisar, então, para deixar esse ponto assim bem claro. As pessoas não precisam esperar estar no limite dos sintomas para procurar tratamento. A gente pode chamar o tratamento de canabinoides como alternativo ou não? Não é um tratamento oficial, né? Não, tá, tipo, não é um tratamento que você encontra no guideline da Debra, mas também como também tem publicações bem restritas. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre deixa primeiro, tem que deixar bem claro, é que é um tratamento off-label, ou seja, Sim, não está na bula que seja para epidermólise bolhosa, né? Mas tem alguns efeitos deles que a gente possa buscar. Eu acho que assim, o paciente que está estável, que está indo muito bem, que não está fazendo falta procurar uma outra alternativa, eu acho que não vejo nem motivo da família querer mudar. De repente, sei lá, tá com a gabapentina, usa um analgésico uma vez ou outra, mas a criança tá ótima, tá indo bem, ou o adulto, né? O canabidiol não vai trazer nenhum efeito mágico além do que seria. Nossa. Mas, assim, a maioria das famílias que tem procurado realmente é naquela intenção de tentar melhorar a qualidade de vida ou melhorar esses principais efeitos que a gente vê na epidermose, a questão do sono, da dor, do prurido, né? Diminuir o uso de medicações, porque às vezes, né, tem alguns. Hoje a gente não tem muita publicação de peso, são séries bem pequenas, umas até apenas demonstrando qual foi a percepção de pacientes que começaram por conta própria. E aí tem esses artigos no PubMed, mas ainda não tem nenhuma publicação de peso para dizer assim, olha, aqui foi feito esse estudo com tantos pacientes com EB. E aí você vê, assim, termina entrando sim na categoria de tratamento alternativo, pensando nesse ponto, né? Porque ainda não é um tratamento oficial e é um off-label. Então, na verdade, vem muito dessa expectativa. Se a família, às vezes, nem esgotou, mas, tipo, tentou o tratamento convencional e achou que não fez efeito, porque o tratamento hoje ele é muito limitado, né? Para criança, principalmente criança pequena, às vezes, você se limita a usar uma gabapentina, um anti-histamínico, um analgésico mais comum, e muitas vezes não é suficiente, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto que as famílias ficam mais, né, assim, mais preocupadas, engajadas de procurar um tratamento alternativo, assim, né? Então foi perfeito o que você colocou. Então, aquela pessoa que ela está bem controlada dos seus sintomas, né, com as medicações que ela usa, né, que são medicações, né, de repente tem mais estudos, já estão medicações dentro de guidelines, ela segue naquele tratamento, né, porque ela está bem controlada. Mas se ela não está bem controlada dos sintomas, ela vai procurar um tratamento off-label, um tratamento alternativo, para tentar controlar esses sintomas, reduzir, às vezes, medicação para dor, para coceira. A coceira realmente é um sintoma que é muito difícil de ser controlado. Ele é multifatorial na EB. Ele não é só o prurido da cicatrização, ele tem o ressecamento da pele, é o próprio estresse. São várias cascatas do prurido que, às vezes, é difícil de você controlar. Né? E aí você vai entrar com... Inclusive aquela relação com o sono, que a gente sabe que no sono é o período que piora, né? Então,
Então fica aquele ciclo. A criança está coçando porque não dorme ou não dorme porque está coçando, né? Você nunca sabe. Quem veio primeiro, né? Exatamente. Falta do sono ou a coceira. É bem complicado. Você falou também, e a Luciana Lu colocou aqui, do apetite, e ele colocou que no começo também ela acabou tendo um pouco mais de refluxo, até que ele achou a marca que ela se adaptou. E aí eu vou entrar, então, vou pegar o gancho da marca, porque você falou que às vezes muda. E muda às vezes, porque muda a concentração do canabinoide, do THC, do canabidiol, do THC, do CBD e do THC, ou então é o veículo que muda? Assim, ou na verdade, assim, quando a gente fala em canabinoide, tem mais de 500 tipos de canabinoide presentes, né? Então, eles usam cerca de 100 deles. E assim, você tem aquele efeito chamado entorrent, que é um efeito, uma palavra francesa, que significa carruagem. Então, na verdade, eles tentam misturar vários tipos de semente na intenção de conseguir carrear o melhor da planta, né? De juntar esses melhores componentes, digamos assim, para poder ativar os vários sistemas canabinoides, né, no cérebro e tentar mediar esses efeitos. A concentração, geralmente, o que a gente faz? A gente faz uma transição de um medicamento de uma marca para outra, né? Então, a gente termina calculando. Tipo, o paciente usava uma concentração de 6.000 e eu mudei para uma concentração de 1.000, eu vou calcular a equivalência da dose com base no CBD, né? Para a criança, pelo menos nós da neurologia infantil, nós temos muito cuidado de não usar o THC em dose alta, né? Quando eu falo dose alta, seria a partir de 1%. Então, a maioria das marcas, que são padronizadas, essas marcas importadas, elas vêm com a concentração ou zero ou puro, com CBD puro, ou com até 0,3%, que é uma concentração ínfima. Tem algumas marcas aqui pelo exterior também, que às vezes você acha com até 0,6%. Mas todas essas são seguras, né? Então, você não vai ter tanto esse efeito do THC, muito embora uma concentração de 0,6 possa ter um potencial efeito diferente de uma concentração 0%, né? Então, mas como é um cérebro em desenvolvimento, a gente tem muito medo do efeito a longo prazo, porque não existe estudo de segurança para provar que o THC vai ser seguro numa criança que lá na frente não vai desenvolver uma psicose ou todos os efeitos adversos da maconha que a gente sabe que existem, né? Então, a gente, pelo menos na neurologia infantil, a gente tem muito cuidado de tentar mais o CBD puro, ou com a concentração bem baixa, que não tenha psicoativo. E aí, você faz a equivalência assim. Essa questão do veículo é mais para efeito colateral. Assim, o efeito colateral que eu falo é efeito gastrointestinal. Isso a gente vê diferença de um para o outro, né? A tolerância. Mas em torno de... O que muda muito mesmo é você não ter conhecimento, não ter como descobrir quais são os componentes que estão presentes naquele. Porque por mais que ele fale assim, aqui é a base de CBD puro, por causa esses outros componentes que estão presentes nos canabinoides, a gente sabe que essa mistura que vai fazer o efeito um pouco diferente de um e um pouco diferente do outro, né? Então, essa mistura, assim, quando você não consegue saber exatamente o que tem, isso poderia ter relação com a medicação feita, assim, com a planta, com aquele tipo de medicação que você faz em casa, você pega a planta e faz, você não conseguiria ter esse controle, aí você não consegue avaliar o que está tendo resultado? É mais ou menos isso? Então, com certeza. Nos Estados Unidos, o controle ele é muito mais rigoroso, né? Tem formas de dosar qual é a concentração de THC, mas não tem porque são muito canabinoides de você saber qual que é o tetrahidrocannabidiol, qual que é o ácido, né? Qual que tem mais CBD. Mas, assim, nos Estados Unidos, eles prezam por fazer mais para vender em criança. O que é aprovado é CBD puro ou até 0,3%. Então, eles têm esse controle maior de qualidade. Para você fazer uma plantação caseira, por exemplo, existe... De vez em quando a gente sai uma notícia, a mamãe ganhou o direito de produzir em casa e fazer o próprio preparado para o filho, que melhorou muito. Tive mais em autismo, perdão, ou nas epilepsias graves, né, que as mães às vezes têm entrado judicializado para conseguir fazer de forma artesanal. Mas é um risco muito grande, né, porque na verdade existe, até se você olhar na internet, hoje existem guias de como você descarboxilar, retirar o THC e deixar ele mais, né, mais puro, com mais CBD. Mas é um processo muito complicado de fazer em casa, né? Porque você não tem esse controle de qualidade.
Isso para você administrar numa criança é bem complicado, né? Acho que é diferente de um adulto que, né, pode se adaptar melhor, mas aí isso vai ter muita variabilidade de concentração, porque não é aquele controle rígido que você teria numa coisa feita em laboratório, né? Com todo o controle de qualidade, com a produção padronizada, com o tempo padronizado, né? Até porque você pode pegar uma criança de 10, 15 quilos e uma de 25 e você não conseguir saber qual que é a dose. O peso influencia nessa dose? Imagina. Sim, influencia. Tem dose padronizada para criança e tem dose padronizada para adulto, né? Tanto que a gente usa, tanto que você vai falar assim, qual o efeito que você quer ter? Para dor. Eu quero para dor. Então, para adulto, a preferência é usar com THC. E aí você pode fazer o cálculo em cima do THC, né? E fazendo essa titulação. Para criança, não, então eu vou usar mais com CBD, vou usar o óleo oral. E aí eu vou titulando doses baixinhas até ter o efeito desejado. Em epilepsias hoje, por exemplo, tem estudos aí que usam dose bem mais alta do que estabelecido, né? Então a gente vê assim, por exemplo, a epilepsia no geral, eles colocam, sei lá, o paciente vai tomar de 10 a 20 miligramas quilo por dia. E aí a gente começa titulando com dose bem menor. Mas tem estudo com epilepsia que usa 50 miligramas quilo dia, que é uma dose muito alta, né? Então assim, claro que quanto maior a dose, maior é o risco de efeito colateral, né? Sim. Aqui tem várias. Eu queria ler um pouquinho das pessoas que estão aqui. A Janine colocou aqui, Rejane, seja muito bem-vinda e obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Janine. Tem várias pessoas que eu sei que estão acompanhando, né? Calma aí, só vou botar aqui, ó. A Tatiane Compagnoni colocou aqui, Rê maravilhosa, muito competente, humana e estudiosa. A Ana Luísa fez uma pergunta, eu vou responder no final. Ana, já li. A Lu falou que quando encontrou a marca certa, faz efeito colateral. Ele também falou uma coisa super legal aqui que eu estava procurando. Então, hoje, ele falou que também viu algum controle em relação à ansiedade. Então, a gente já tem sono, dor, coceira, apetite e ansiedade. Talvez muito desses sintomas eles estejam interligados na ansiedade, no neurológico, porque se você consegue controlar a ansiedade, talvez a coceira melhore, a dor melhore, o sono melhore, o apetite melhore. Será que essa é a via? Não, com certeza. A gente sabe que hoje, assim, né? Acho que doença neurológica, doença dermatológica, a gente sabe que existe todo esse link, né? Com grau de ansiedade, com grau de estresse emocional. E aí você tem outros fatores, né? Que é a questão do sono também, que também vai contribuir para a depressão, para a ansiedade. Então, assim, são muitas variáveis para você colocar que tudo isso vai estar na balança, né? E certamente, ansiedade é um fator que é essencial, tanto para dermato como para neurologia, né? Sim, e aí, assim, quando você consegue controlar essa ansiedade, que não é aquela ansiedade que a gente está falando da criança que está irritada, que da criança, mas é uma ansiedade, é um estresse celular, né? Ela está inflamada, ela está agitada, ela está se captando o tempo todo. Isso gera uma ansiedade, gera um estresse, né? Que vai encadeia piorar sono, piorar dor, piorar coceira, piorar o apetite, né? Então, eu acho que quando você consegue controlar isso aí, acaba melhorando os sintomas. Não, com certeza. Assim, e um dos fatores, assim, às vezes a gente usa e vai ver qual é o efeito. Na verdade, o CBD puro, ele não tem tanto efeito para ansiedade. Alguns pacientes podem se beneficiar desse extra, né? Mas o THC tem muito mais efeito sobre o sistema nervoso central nessa questão comportamental. Mas também muito mais potencial efeito adverso, né? Então, a gente vê que, às vezes, assim, sonolência excessiva, crises de pânico, você pode ter até convulsão, pode provocar, apesar de ser um antiepilético, ele também pode provocar, né? E aí você vê que, assim, pode provocar um estado de euforia, pode provocar alucinação. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que ir personalizando para cada paciente, titulando lento e vendo qual que vai ser o efeito. Mas o CBD você não vê tanto esse efeito. Alguns a gente não sabe se melhorou porque dormiu melhor. Por exemplo, uma criança que está com muito dor e respondeu o CBD. Né? Então, você não sabe se, ele começou a dormir melhor, diminuiu um pouco o estresse pelo prurido, por exemplo.
Então, né, assim, é um conjunto de fatores que estão ali modulando o comportamento também. Sim. Então, você às vezes você fica um pouco difícil você definir o que foi exatamente que ele atuou, né? Porque ele é uma droga com várias interfaces, né? Que ele pode atuar sobre diversas questões. Porque ele vai ativando alguns receptores cerebrais, né? Então, né, é a base de neurotransmissor, então você vai aproveitando esse benefício aí, né? Tá tudo interligado. A Ana Lu colocou aqui também. Que a Ana Lu já teve alucinação e que não sei, eu não entendi o que ela botou aqui. Talvez por isso não deu certo sem THC. Acho que ela usa alguma forma combinada. Falando de tratamento, hoje o canabinoide ele pode ser feito oral e também tópico? Eu acho que a maior tendência é fazer a combinação, né? Tem pacientes que, assim, o efeito tópico, a gente vê assim, não tem muita publicação em EB, tem alguns relatos de caso, mas a gente tem visto publicações de maior peso em outras doenças dermatológicas, né? Por exemplo, psoríase, que é uma coisa que tem sido bem estudada. Então, você vê que realmente melhora a hidratação da pele, tanto que hoje o canabidiol tem sido utilizado como cosmético, para várias outras finalidades também. Então, ele melhora a hidratação, pode ter um efeito local, lógico que vai ter absorção pela pele. Então, claro que a quantidade que você usa também, digamos, eu vou usar só o tópico, né? A gente tem muito cuidado em criança de colocar, inclusive, na balança, tipo, ele vai fazer o tratamento combinado, eu vou dar o oral e vou dar o tópico. Né? Mas às vezes você tem que tomar um pouquinho de cuidado para não colocar muito tópico, para não aumentar muito. Às vezes você vai perder o controle da quantidade que você está oferecendo. Porque a pele absorve muito e a pele que não está íntegra absorve muito mais. Né? Então, assim, né? Ele pode melhorar a inflamação, pode melhorar. Tem relato, tem publicação relatando melhora do prurido em pacientes que usaram o creme 2 a 3 vezes ao dia, né? A longo prazo. Para dor, alguns melhoram também com o tópico. Mas, na verdade, assim, o oral, você tende a ter um pouquinho mais do benefício extra de controle de ansiedade, melhora do sono, principalmente. Consequentemente, alguns... Prurido não tenho ainda muito estudo para provar, mas tem um relato de alguns pacientes que acharam que melhoraram o prurido. E tem relato de paciente que achou que melhorou o sono também, a dor, e inclusive conseguiu reduzir os outros tratamentos que estavam em uso, né, para dor. É importante a gente falar que existe absorção transdérmica, então não é para ninguém sair por aí passando creme, tomando remédio, sem falar com um médico que vai calcular a dose, que vai fazer o acompanhamento, né, Regiane? Com certeza. Existe a absorção e essa absorção não pode ser desconsiderada, inclusive para o efeito colateral. Com certeza. Pode acabar piorando, então, o efeito colateral indesejado. Tem duas perguntas aqui. Uma foi a Adriana. A Adriana colocou aqui que o filho dela hoje usa morfina e escitalopram. E aí colocou aqui, você acha que seria o momento de avaliar o início do uso? E, novamente, Regiane, eu vou, de novo, voltar para aquela pergunta inicial. Assim, eu acho que é o ponto crucial para a gente hoje. Tem aquela família, aquela pessoa que está bem controlada, está bem, está tomando remédios, que está evoluindo bem. Né? Aquela pessoa, ela não precisa mudar o tratamento, a menos que seja uma vontade pessoal dela. Né? Ela está bem tratada, está bem acompanhada, né? E ela continua. Existe aquela pessoa que fez de tudo, que está na dose máxima da medicação, que já não está mais aguentando os efeitos colaterais da medicação, porque morfina causa efeito colateral, causa constipação, né? Pode causar, assim, sonolência, tem náusea também. Assim como pode inclusive piorar prurido, né? A gente usa, mas a gente sabe que tem essa faca de dois gumes, né? A possibilidade de piorar a coceira. E os ansiolíticos também vão ter, os antidepressivos vão ter, e aquela pessoa que já está com efeitos colaterais das medicações para controlar o sintoma. E aí, então, eu acho que a pergunta da Adriana entra aí. Essa pessoa que já está usando morfina, talvez uma dose alta, já está com escitalopram dose alta, e quer avaliar. Existe um momento certo para começar? Eu acho que o momento que parte muito da percepção da família, né? Então, assim, ela tá colocando, poxa, meu filho tá usando morfina, tá usando escitalopram, mas eu não tô vendo resultado positivo, ou tá com muito efeito, não tá tolerando bem a morfina, né? Tá tendo muito efeito colateral. Então, eu quero tentar o canabidiol, quem sabe, né?
Então, é uma alternativa para tentar, muito embora quando a gente começa, a gente não tira de vez o esquema, não vai ser uma troca de esquema imediata, né? Muitas vezes a gente vai começar a titular devagar, ver qual vai ser a resposta, porque não existe tratamento com resposta 100%, né? Então, a gente ainda não tem um número também para falar, olha, quantos pacientes melhoram. A gente sabe que tem artigos de revisão em dor. Eles falam que 30% dos pacientes respondem para dor, né? Quando estão usando THC. Então, por exemplo, a questão aqui, o problema é dor, mas ele não está tolerando bem. Então, assim, eu acho que vale a pena procurar sim, né? E falar, vou tentar uma outra, quem sabe o paciente, quem sabe melhora, né? E a gente sabe que, além de tudo, em medicina sempre existe também uma questão que é o efeito placebo, né? É difícil a gente falar assim, né? Paciente que tem EB, a gente sabe que tem tudo para ter dor, né? Mas alguns pacientes também têm um efeito adicional pela crença, né? Por achar que, né, vai melhorar realmente, e isso pode ter um benefício extra, né? Não, isso aí é muito, isso é total. A gente conversou com a Mariana, que é anestesiologista e especialista em dor, e ela fala muito sobre isso. A crença que o seu tratamento vai ter sucesso, vai ser bem sucedido, ela é super poderosa, né? Para o bem-estar do paciente e, para quem sabe, para o controle dos sintomas. Então, acreditar que aquilo vai dar certo já é o primeiro passo para dar certo. Com certeza. Tem um outro ponto também, às vezes assim, por exemplo, o paciente está com uso crônico de gabapentina e às vezes já perdeu a eficácia, que é uma coisa que a gente vê com o tempo, né? Às vezes foi ótimo no início, daqui a pouco não está mais fazendo efeito para dor. Então, eu acho que é a hora de procurar também, né? Hoje, para importação, é uma das perguntas que a Anvisa faz. Assim, hoje não está mais, na verdade, a gente mudou o critério, né? A gente estava antigamente tinha que fazer um relatório detalhado, explicar por que o paciente está fazendo uso do canabidiol, porque entrava como um tratamento alternativo. Então, você tinha que explicar que, tipo, o paciente já fez todas as opções, as drogas, as medicações de primeira linha de tratamento, segunda linha, esgotou opções, e aí ele ia para o canabidiol. Né? Hoje, claro, como está sendo diferente, eles não estão mais tão burocráticos, né? Hoje a liberação é mais rápida, você manda a receita médica, eles avaliam, tá tudo bem, já libera para importação e para comercialização, né? Então, mas eu acho que agora tem muito isso, é o que você falou, uma parte da família na crença que ela tá, no efeito que ela tá procurando, por confiar que aquilo ali ouviu tão benefícios do canabidiol, e a hora que entra o médico de pontuar, olha, né? A gente não sabe a eficácia, a gente não sabe se realmente é o mais indicado, é uma tentativa. Não é específico para epidermólise bolhosa, por isso que a gente chama que é off-label, né? Então, sim, essa hora que vai entra o papel do médico. E até uma coisa que conhece, né, Regiane? Então, até um ponto que eu queria tocar, porque hoje virou um pouco de modinha também o canabidiol, e não, assim, das doenças gerais, né? A gente vê que, tipo, né, lógico, acho que nunca no mundo se discutiu tanto sobre tratamento medicamentoso como agora nessa pandemia. Né? Virou até questão política, tipo essa questão do tratamento, vamos tratar o Covid. E aí eu acho que as pessoas agora talvez tenham um pouquinho mais de noção do que a gente passa na prática médica, né? Porque uma coisa é a crença, né? Se o medicamento funciona ou não. A outra coisa é a gente pontuar baseado em informação científica, em estudo bem desenhado, de peso, para realmente ver eficácia. Porque às vezes a expectativa não é a mesma do efeito que você vai observar. Né? Para uns pode ser maravilhoso, para outros nem tanto. Então, às vezes é 30% de efeito para um, mas às vezes você está naquele 70% que não vai resolver, ou vai ter efeito colateral muito, muito grave. E eu acho que um grande limitador hoje, infelizmente, é o custo. Sim, a gente vai falar rapidinho sobre isso. A Tatiane colocou aqui, eu vou usar o seu gancho para falar com a Tatiane. A Tatiane colocou aqui, com certeza é muito complexo. A Vale tomou com o objetivo de reduzir prurido, mas felizmente não teve efeito nesse aspecto. Foi aquilo que você falou, né? A gente acredita, uma crença, você vai lá, faz tudo certinho, usa, mas de repente não faz efeito. E não é porque a medicação ou porque ela não presta, porque para aquele paciente, para aquela via de coceira, para aquele tratamento, não foi o efeito que a família esperava. Né? Exatamente. Algum efeito, mas não foi aquele efeito que a família esperava. Até acho importante a gente pontuar que, assim, às vezes uma droga que tem uma eficácia de 30%, 50%, às vezes é uma taxa de resposta muito boa, né? Pode não ter servido para você, mas porque você não estava né? O seu organismo não estava melhor adaptado a receber aquele tratamento, né? Mas para outra pessoa foi o tratamento melhor, então, né? É aí que a gente vai tentando, é aí que a gente vai na tentativa, porque medicamento para dor, infelizmente, dor, comportamento, a gente vai muito pensando assim, qual a melhor opção de tratamento, mas muito de ver o que funciona para o paciente, né?
Isso é uma das maiores dificuldades da doença rara, porque quando você fala de 50% de 6 milhões, 6 bilhões de habitantes, você fala de 3 bilhões, é muita coisa. Você fala 1 milhão de pessoas acometidas, você fala de 500 mil. Quando você fala do universo das doenças raras, da EB, você fala de 13 mil pessoas, é muito pouco, né, o universo. Então, é o que acaba dificultando você ter esses resultados tão consistentes com populações tão grandes em doenças raras. A Ana Lu colocou aqui. Ela quis dizer que não funcionou sem THC para Nalu. Ela precisou colocar o THC para agir na ansiedade. Interessante quando ela fala isso, né? Porque o THC vai ter esse efeito que você falou na ansiedade, é o que tem o efeito do apetite, né? Para ela não funcionou sem o THC, só o CBD, né? Teve que associar o THC para agir naquela via, talvez, da ansiedade, para que ela melhorasse a dor, melhorasse a coceira, né? Controlasse essa via endocannabinoide aí da ansiedade, talvez. Tem alguns pacientes, inclusive, que essa questão do relato de a melhorou lesão esofágica é um relato que a gente tem escutado em pacientes com epidermólise bolhosa, né? Eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai precisar estudar mais para ver realmente esse efeito, mas é uma coisa positiva, né? Nesse paciente feito nessa amostra de tentar. E quando a gente fala tentar, não é um tratamento experimental, não é nesse ponto, né? Mas de tentar uma opção terapêutica que está disponível nesse momento, né? Sim. Gente, é muito aqui. A Janine colocou, é muito importante frisar que o paciente com EB deve acompanhar com o médico que tem experiência com cannabis e que conheça EB. Ambos assuntos são complexos e precisa ser prudente. Regiane, hoje, como é que você receita? Não digo você, mas assim, quem receita? Tem que ser o médico que receita? Qualquer pessoa receita? Como é que funciona essa receita da cannabis, do canabinoide? Na verdade, qualquer médico pode prescrever, né? O que a gente vê? Tem que ser médico, né? Tem que ser médico. O bom é isso, é um médico, né? O médico tem que prescrever. O que acontece é que, assim, mesmo o neurologista que está mais habituado, porque, assim, na epilepsia já é bem estabelecido, tanto tem estudo de segurança como tem aplicabilidade, né? Para autismo, hoje, é uma coisa que tem sido, né, dado como opção de tratamento, apesar que os estudos estão mostrando que não tem tanta eficácia. Mas, assim, nem todo neurologista, por exemplo, prescreve canabidiol. E às vezes vai acontecer, eu vou procurar um neurologista que faz canabidiol, mas às vezes ele não conhece epidermólise bolhosa, né? Ele vai dizer, para que você vai fazer, para que você vai fazer, qual que é o efeito que você está esperando, porque não está no meu rol de tratamento, né? Porque tem muito isso, às vezes cada médico, às vezes está muito focado no estudo na sua área. Mas também eu acho bem complicado você procurar um médico que, tipo, prescritor de canabidiol. Oi? Ainda tem um pouco do preconceito? Tem. Eu acho que caiu bastante. Mas tinha, assim... Inclusive, tem um artigo no PubMed que ele é bem interessante, que ele fala isso, né? Pra gente pensar um pouquinho, né? Abrir um pouquinho a mente em relação ao canabidiol, por ter mostrado alguns bons exemplos em epidermólise bolhosa. Mas, assim, só voltando um pouquinho esse ponto, hoje tem alguns médicos ditos prescritores de canabidiol. Mas, às vezes, é um médico que não tem formação em clínica médica, não tem formação em pediatria, não entende de criança. E é bem complicado ele saber titular a dose, saber a dose de uma doença que, para ele, é completamente desconhecida, né? Como a gente está falando, é muito raro. Eu mesmo, quando eu era só pediatra, eu estava na formação pediátrica, eu só conhecia uma forma de EB. Hoje, eu entrei para outro universo que eu conheço as várias formas que existem, que, na verdade, é bem mais restrito para quem faz dermatologia, né? Então... Então, assim, tem muito essa questão. Tipo, o médico é importante o médico entender sobre a doença para saber para que ele vai aplicar aquele medicamento. Não ser só um prescritor simples, né, que vai passar um receituário para o paciente pegar a medicação, né? Até porque, às vezes, ele pode passar uma receita de bolo que não funciona para você. Né? Exatamente. Esse bolo vai solar lá na sua casa. Vai funcionar, né? A Ana Lu colocou aqui. A Luz da Ana Lu hoje está super ativa no chat. É um assunto que eu acho que ela gosta bastante. Nós conseguimos receber pelo convênio. Eu quis falar isso porque eu achei bem legal. O convênio dela, a Unimed, liberou. Então, hoje a Unimed banca esse tratamento com um cannabinoide para Ana Lu, tá bom? Graças ao laudo maravilhoso da doutora Regiane. São umas fofas, né?
A Éder colocou que também acha que liberaria. Tem sido mais fácil os planos liberarem? Ainda tem muita dificuldade? Ainda é muito trabalhoso? Por ser alto custo? Então, na verdade, nem para epilepsia é fácil de liberar, sabe? Na judicialização. Então, você tem que provar na literatura para dizer por que está sendo benéfico para o paciente, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, você precisa realmente entender da doença. E aí, fazer essa questão como médico, teve benefício ou não teve? Porque se teve benefício para o paciente, aquele vai ser o tratamento para ele. Você tem que realmente brigar para conseguir manter, né? Mas não tem uma facilidade para conseguir, infelizmente, né? Isso depende muito de cada caso, da forma que é analisado. Eu acho que aí entra muito na questão judicial também, né? Sim. Não, doença rara no Brasil, você vai entrar no judicial, assim, é uma linha muito tênue. É muito triste a gente ver essa realidade no mundo, né? Termina sendo dessa forma e no Brasil mais ainda, né? A Gilene Maria Moraes, ela gostaria muito de saber como faço para conseguir esse medicamento. Outra coisa, eu vou usar isso aqui para fazer a pergunta. As pessoas não vão comprar isso na farmácia, né? Em qualquer farmácia. Não chega com uma receita da doutora Rejane, olha, eu vim comprar aqui TBD ou THC, tá? Tal concentração na Drogazil, na Pacheco, na Rede Farms. Não vai, né, Rejane? Não é. Então, tá muito recente. Só agora surgiu um óleo de canabidiol que conseguiu licença sanitária. Ainda não tem autorização pela Anvisa, mas ele já tem licença sanitária para poder ser comercializado em farmácias. Então, hoje já tem uma marca apenas que a gente consegue ir fazer aquele receituário azul, o paciente chega na farmácia e já consegue de forma imediata pegar o medicamento, né? As demais apresentações tem essas associações brasileiras, que aí você tem que fazer um cadastro, né? Pagar uma anuidade, e aí encaminhar o laudo e a receita para análise do pessoal, que na verdade, são ONGs bem sérias nisso, né? Então, eles realmente analisam caso a caso. E a outra que realmente também tem um custo bem menor, e a outra forma é importação, né? E aí, para importação, tem que seguir aquela liberação da Anvisa para poder conseguir. Até assim, por exemplo, o creme, o único lugar que eu vi vender aqui no Brasil seria essas ONGs que estão produzindo, que tem THC. Por exemplo, eu tenho optado por usar, até o meu filho tem usado, se deu super bem, foi um dos pacientes, acho que esse eu posso falar abertamente, né? E eu uso o creme de canabidiol, e para ele foi ótimo, porque ele tem uma forma mais simples, para ele é só efeito local, então melhora aquele estado inflamatório. A impressão é que melhora realmente a cicatrização, mas não faz nenhum milagre, claro, né? E aí, para ele tem muito problema de casquinha, então para ele hidrata, nesse ponto resolve. Mas, por exemplo, esse CBD puro em creme eu só consigo importado. Não tem disponibilização aqui. Agora, o óleo já tem uma marca apenas que eu já consigo comprar em farmácia. E consegue comprar na farmácia em rede, assim? Em rede. Começou a ser vendido em rede. Faz pouquíssimo tempo, né? A Suzana colocou aqui, ó. A Suza Tuf colocou. Já temos um vendendo nas farmácias de BH e provavelmente depois até o final do ano. Isso, tem umas marcas que estão batalhando, já mudaram até a forma de apresentação para ficar padronizada que nem medicamentos para conseguir a aprovação da Anvisa e a venda, né? A Suzana, Suzana Satuf, ela é médica. A Ana Luísa colocou aqui. Suzana Satuf. Existe uma idade mínima? A maioria dos estudos de segurança que foram feitos para epilepsia, que é o que a gente tem base, quando a gente fala assim, a dose, fala segurança, a gente baseia no que tem estudo publicado, que tem hoje muito um M grande em epilepsia. E geralmente eles usaram uma faixa etária um pouquinho maior, assim, bebês, né? Algumas marcas têm na bula que não é recomendado para lactente, né? Isso é marca internacional. Então, às vezes, assim, lactente, a gente fala aquele bebê do primeiro ano de vida, que ainda está em lactação, até os 6 primeiros meses. Recém-nascido, a gente não tem nenhum... Na verdade, eu não tenho coragem, ainda não me atrevo de dar em recém-nascido, porque a metabolização é bem diferente, né? Então, a ideia é tentar nos pacientes um pouquinho, na faixa etária um pouco maior, que já foram testados para epilepsia, por exemplo, e foi visto que toleravam bem. Então, bebês a partir de 6 meses, eu acho que já dá para pensar em tentar. Muito novinhos é bem difícil.
Não, 6 meses é super novo, gente. 6 meses tá desmamando ainda. É muito novinho. A doutora Suzana Satuf colocou aqui, que é uma receita azul, custa 2.300 o vidro. Ainda é bem caro. É pouco. Caro. E mesmo as marcas importadas, por conta do dólar, que tá uma coisa assim absurda, elas têm oferecido aí condições melhores. Ah, a gente segurou o dólar, congelou, né, em uma taxa menor, mas mesmo assim, eu falo, gente, é um custo, né? E às vezes você tem que titular uma dose muito alta, às vezes. Então, assim, às vezes vão ser muitos frascos para aquela criança e o custo vai ficar muito alto para, né, para adulto. Às vezes você consegue titular uma dose menor em comprimido, o custo fica um pouco menor, né? Não, mesmo segurando o dólar, gente, o dólar é R$ 5, tem que abaixar o dólar. Tá surreal pra gente, né? Tá muito surreal. Regiane, a gente já tá há 50 minutos conversando, passa super rápido, né? Acho que as pessoas, quando elas vêm bater esse papo, elas acham que vai demorar um tempão para passar, mas a hora vai passando. Durante a live a gente escutou bastante o Miguel aí, eu acho que ele deve estar aí perto. Já bateu aqui várias vezes tentando invadir a live. Não, é super normal. O Lucas sempre invade. Assim, hoje ele não está aqui porque está jogando videogame. Mas é super legal, porque é isso aí, né? Além de ser médica, de ser voluntária, de aí estudar sobre o tema, ainda é mãe, né? Mãe de 2 e mãe de EB, né? Então... E mãe de EB. Exatamente. Então eu queria te agradecer antes de a gente terminar. Tem mais uns 9 minutinhos. As pessoas coloquem aqui as perguntas. A gente falou sobre cicatrização. A pergunta da Ana foi em relação à cicatrização. Você falou que não tem nenhum estudo, mas é uma percepção que vocês têm uma melhora, né? Imagino que por conta da inflamação, melhora a coceira, a pessoa coça menos, se fere menos, e tudo isso vai influenciando, né? Esse seria o efeito ideal, né? O paciente que, tipo, acabou o prurido, né? Melhorou o sono, né? Tá com a qualidade de vida melhor, melhorou a dor, tirou as medicações analgésicas, tirou o opioide. Eu acho que esse é o paciente ideal, né? Mas nem sempre vai ser possível obter esse efeito maravilhoso, né? Não, e comer. O paciente melhorou. Exato. Isso eu tenho ouvido, como eu te falei, eu tenho ouvido relato. O paciente, eu tava com lesão esofágica, melhorou muito, melhorou o apetite, ganhei peso, né? Acho que fala, nossa, que perfeito, né? Então, quando é para funcionar tudo bem, é ótimo, né? Infelizmente, às vezes, o efeito não vai ser o mesmo, né? Vai ter efeito adverso. E até assim, essa questão do sono, né? A gente vê que, assim, é uma coisa que eu estudo um pouquinho mais na neurologia, mas a gente vê que o prurido, ele tem uma relação com as fases do sono, né? Então, o paciente vai entrando naquele ciclo do sono, que são vários ciclos, né? Entrando naqueles 4 estágios do sono principais. A gente vê que até a queda da melatonina, ela influencia nessa questão do prurido, né? Mas é bem multifatorial, não é o único efeito, claro. Então, assim, para o paciente que, por exemplo, melhorou o sono, também a gente sabe que o efeito sedativo vai ter um efeito aditivo. E assim, a gente tem visto algumas publicações que eles falam em combinar tratamentos. Então, às vezes, não vai usar só o canabidiol, às vezes vai continuar com a morfina, às vezes, para os dois serem sinérgicos e fazer um efeito, né, somatório, por exemplo, para dor. É uma possibilidade, né? Eu adorei você falar do sono. Até já botei aqui. A gente vai fazer uma live sobre o sono. Porque é uma coisa que é tão importante. Não, com certeza. Sono é vida, né? Sono é função básica do organismo, é onde você se recupera, onde melhora o controle emocional, melhora a ansiedade, melhora a qualidade de vida, melhora a concentração. E aí, se você não tem sono e ainda tem muito prurido para intensificar esse ciclo, né, do sono ruim, né? Então fica bem complicado ficar bem no geral. Regiane, a gente vai conversar sobre sono, porque realmente é super. A gente menospreza o sono, a capacidade regenerativa de uma boa noite de sono, né? Como é que isso é capaz de atrapalhar tudo, do apetite, a cicatrização, tudo. Porque é aquilo que eu falei, a gente está interligado, né? A gente não separa esses sintomas e só tira o prurido, tira a coceira, tira o apetite, tira a ansiedade. Tudo interligado, né? Quando você melhora uma coisa, vai puxando outra, e a pessoa consegue comer, e aí ela vai melhorando e vai cicatrizando. E aqui, ó, a Tatiane colocou, Tatiane me apoia. Sono. Nosso terror é sempre à noite. Qualidade de sono aqui é péssima. Viu? Viu, Tatiane?
Sono é essencial, né, Regiane? Nossa. Não, e a Tatiane é uma que luta muito pelo sono da filha, mas né, é aquela coisa complexa, né? Para uns funciona bem, para outros nem tanto, né? Sim, sim, é super importante. Regiane, então, tem uma última pergunta, a gente tem mais uns 6 minutos, mas eu vou te agradecer novamente por você ter vindo. Adorei fazer essa live com você. Já fiquei até com vontade de falar sobre sono. Porque, não, gente, sono rende uma live, porque sono realmente é super nossa complexo, né? senhora. É um assunto que dá uma live exclusiva de tanto tema para focar, né? Quando meu filho nasceu, ele tinha dificuldade para dormir à noite, eu estava muitas vezes, e eu tive algumas noites de privação de sono, e eu sou médica, acostumada, cirurgiã, operando à noite. E, nossa senhora, eu lembro do sentimento da privação do sono, forçada. O sono em criança tem uma particularidade, que a gente tem que entender que é fisiológico do primeiro ano de vida, não tem amadurecimento do sono, a né? privação do sono em mim. Então, não, com certeza a gente sente o efeito, porque tem mãe que tem que trabalhar, mas assim, a criança, né, naturalmente, com bebê ou não é o prurido que não vai fazer a criança dormir, né? No caso, é porque o primeiro ano ele é fisiológico, realmente ele não desenvolveu o mecanismo, né, de aprofundar o sono, amadureceu. Sim, sim. Não, eu digo pra mim, nossa senhora. Eu também sofri muito, né? Tinha que trabalhar no dia seguinte, tava no zumbi, o filho não dormia, você tava atrapalhando no dia seguinte. Igual. Então vai rolar uma live sobre sono. O Wilson colocou, tudo que eu queria é ter o sono dos anjos de novo. Aqui o Leandro botou, maravilha que todos gostaram do tema da live hoje. Compartilhem nas suas redes, apoiem esse projeto, totalmente dedicada à comunidade EB. É verdade. O Débora Talks nasceu dessa quarentena, dessa vontade de se comunicar, de passar informação de forma fácil, acessível, que as pessoas pudessem pegar o celular, pudessem ler, e com pessoas que dentro das suas especialidades, das suas áreas de atuação, elas trabalham com isso, elas vivem isso, né? Viram isso. Então, assim, foi muito legal te conhecer aí virtualmente, bater esse papo com você. E a gente tem um minutinho até a gente encerrar. Qual que é o futuro, Regiane? Bom, eu acho que o futuro é realmente a gente ter aquele remédio perfeito, né, para cada paciente, né? De falar todos esses efeitos que a gente queria obter. Eu acho que uma coisa que está avançando muito, que eu estou vendo na minha área, é terapia gênica, que é o que eu espero que chegue também para a epidermólise bolhosa muito em breve, né? E a gente, né, tem que abandonar mais essas medidas farmacológicas, né? Até uma coisa que a gente não falou aqui, mas assim, quem trata com CBD tem que ficar fazendo monitorização frequente, de rotina, até aproveitar esse último minuto, né? Então, tem alteração hepática, tem alteração de, né, fígado principalmente. Então, tem que ficar monitorando. Então, é droga, nenhum medicamento é inócuo de efeito colateral. Então, o futuro é realmente ter uma terapia gênica que cure. A gente não tem nada curativo, a gente só tem tratamento paliativo ou sintomático, né? Sim. É o que todo mundo espera, assim. Ou então que tem um controle bem individualizado dos sintomas, alguma coisa que foi feito para você, né? Dentro daquele seu sistema canabinoide, dentro daqueles seus sintomas, aquilo que foi individualizado para o seu tipo, para o seu subtipo, para os seus sintomas, né? Uma medicação feita para você. Eu acho que é isso aí, né? Eu acho que canabinoide, eu ainda estou esperando muito o efeito desse estudo clínico para a gente ter uma coisa e falar assim, olha, realmente tem uma eficácia ou não tem. Né? Porque a gente vê muito isso com os medicamentos em gerais. Às vezes não vai ter o efeito que a gente estava esperando. Né? E uma das coisas também que acontece com o tempo é o efeito de perder a eficácia, de ficar tolerante àquela medicação e ele parar de fazer efeito. Com epilepsia acontece isso. A gente vê que até ao longo dos 3 primeiros anos, os pacientes vão abandonando o tratamento por ver que não está mais fazendo efeito. Sim. Então, por isso que eu acho que o futuro é realmente ter um efeito curativo, né? E não esses tratamentos, né, farmacológicos, né, que tem efeito colateral. Estamos na torcida. Gente, vai acabar. Tem um minutinho. Obrigada a todo mundo que esteve aqui no chat. Eu que agradeço a participação de vários aqui. Tem um colega neurologista aqui, Paulo Brendes, eu vou agradecer pela participação. Estou vendo aqui vários, Tatiana, que é uma fofa, Leandro, obrigada pelo agradecimento, a Janine, né?
E você, principalmente, pelo convite. Eu agradeço demais. Imagina, eu que agradeço a oportunidade novamente que a Débora me dá de participar do Débora Talks. E agradecer você. É prazer a gente se conhecer virtual aqui. E agradecer a todo mundo que sempre acompanha. Assim, as pessoas que estão aqui, elas são fiéis ao Débora Talks. Quinta-feira a gente tem mais uma live com a comunidade. E acompanhem, compartilhem, divulguem, acessem o canal do YouTube, compartilhem com os amigos, com os profissionais da área da saúde, tá bom? A gente se vê na quinta-feira. Regiane, e fica à disposição aí para ajudar no que eu puder com o ED. Obrigada. Tchau, obrigada então. Obrigada. Tchau. Tchau.